Quem fala é o Felipe e hoje retornamos com mais um episódio do Pod Parkinson. E eu, a Giovana. Nesse episódio, iremos conversar sobre o grande projeto do nosso laboratório, intitulado de Desvendando a Assimetria do Andar em Pacientes com Doença de Parkinson, dos mecanismos neurais e motores da reabilitação, Assimengate Parkinson Study. De maneira simplificada, o objetivo deste projeto envolve diversas pesquisas que determinam fatores clínicos, neurais, como o tamanho, forma e funcionalidade das estruturas cerebrais, também a concentração de metais determinados através de imagens de ressonância magnética no cérebro, e também amostras sanguíneas. Não só estes fatores, mas também os motores associados à simetria do andar em pacientes com a doença de Parkinson. Os entrevistados de hoje serão os pesquisadores vinculados ao laboratório envolvidos nessa grande pesquisa que já foram entrevistados anteriormente, sendo eles o Carlos Calva, Jonathan Scurciol, cientistas que vinculados ao programa de pós-graduação em Ciências do Movimento, e o professor Dr. Fábio Augusto Barbieri, responsável pela idealização e criação desse projeto. Vamos começar? Assimetria é um termo muito comum quando se trata de identidade visual de uma pessoa ou marca de algum produto. Porém, patologias com características motoras, como a doença de Parkinson, ela é pouco abordada no conhecimento comum. O Jonatas, no episódio anterior, trouxe pra gente diversos benefícios do exercício físico. E hoje ele vai falar um pouco da relação da assimetria com a doença de Parkinson. Jonatas, você poderia explicar um pouco pra gente o que é esse termo na doença de Parkinson? Olá, Giovana. A assimetria, ela comete as pessoas com doença de Parkinson porque ela se desenvolve de maneira diferente nos hemisférios cerebrais. Ou seja, uma metade do cérebro se torna mais afetada pelos sintomas da doença do que a outra, e isso se reflete nos movimentos das partes laterais do corpo, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Em relação à assimetria, especificamente na doença de Parkinson, nós observamos que a diferença de desempenho entre os lados do corpo é muito exagerada, porque, na maioria dos casos, essas pessoas têm, no caso da marcha, um andar muito diferente comparando o desempenho do pé direito com o pé esquerdo. Então, a tendência é que uma perna dê um passo muito mais largo e mais rápido do que a outra. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da doença, esse agravamento da assimetria pode causar quedas, acidentes, facilitar com que a pessoa tropece, e isso acaba sendo um fator de risco muito grande que acomete hoje muitas pessoas com lesões e diversos acidentes devido à diferença de desempenho entre os lados do corpo. No desenvolvimento da pesquisa, os participantes com a doença de Parkinson já trouxeram relatos de como é a sensação de ter essa característica, que é a assimetria. É muito interessante que a maioria das pessoas com doença de Parkinson que eu conheço, que tem convivido conosco nas pesquisas, não tem consciência dessa diferença de desempenho. Muitos deles, devido às adaptações naturais que o corpo vai promovendo com o passar do tempo, não notam que tem essa diferença ao andar, por exemplo, de um pé arrastar um pouco em comparação com o outro. Mas alguns deles têm observado, especialmente quando a gente faz as avaliações no laboratório, que é o momento que eles conseguem ficar um pouco mais concentrados em entender como que está funcionando cada parte do corpo. Então a gente tem o caso, por exemplo, de um participante, ele sabe que um dos lados dos pés, um dos pés especificamente é o direito, tem a sola muito mais gasta que o outro, porque o pé direito dele corresponde ao lado mais afetado pela doença. E por causa disso, ele arrasta um pouco o pé, então fica visível tanto pelo som, quando ele caminha do pé arrastando, quanto quando a gente observa a diferença de desgaste da sola do pé. Ou seja, ele tem consciência dessa simetria, especialmente pelo efeito que causa no seu calçado. Mas muitos dos participantes não percebem, e somente quando a gente faz as avaliações no laboratório, que isso começa a ficar evidente para eles. Jonatas, a assimetria, como você havia dito, ela impacta as atividades diárias desse grupo de pessoas. Então, para estudos futuros, a quantificação ela é essencial para o desenvolvimento de outras pesquisas. Como esses parâmetros são obtidos? A assimetria ela é relativamente fácil de se identificar visualmente quando a gente observa a olho nu a pessoa andando. Mas tem alguns tipos de avaliações
que são utilizadas no meio acadêmico, na rotina de laboratório, onde a gente pode quantificar em números essa diferença. Existem tanto testes laboratoriais quanto testes de campo, que são mais simples e qualquer um pode aplicar. Por exemplo, uma avaliação muito comum para observar a assimetria é um teste chamado TUG. O TUG vem de um termo do inglês que significa Timed Up and Go. Esse teste corresponde a uma sequência em que o participante ele se senta numa cadeira, numa posição confortável. O avaliador vai ter um cronômetro em suas mãos para poder marcar o início e o fim da atividade. E à frente desse participante, com 3 metros de distância, é colocado um cone. O objetivo é que o participante se levante com a autorização do avaliador, caminhe o mais rápido possível até o cone, contorne o cone e retorne para a cadeira. Então a gente tem esse tempo cronometrado e é possível fazer então a ultrapassagem do cone fazendo a curva pelo lado direito e pelo lado esquerdo. E assim a gente compara os tempos. E quando há diferença no tempo, quando ele ultrapassa dos diferentes lados, esse é um sinônimo de assimetria que é facilmente identificado. Agora, no contexto de laboratório, a gente pode fazer uma avaliação, por exemplo, da postura do participante utilizando plataformas de força. Quando a gente posiciona 2 plataformas de força sequenciais na vertical, uma na frente da outra, o participante coloca o pé direito à frente, o pé esquerdo atrás, e ele fica ali numa postura estável, o mais parado possível por um determinado período de tempo. A gente observa o quanto que vai oscilar o pé que está à frente, e depois ele faz a mesma avaliação com o pé esquerdo à frente. E a oscilação dos pés é comparado, e o lado que oscilar mais é o lado que está mais afetado pela doença. Então a gente tem uma avaliação da simetria postural. Assim como a gente consegue fazer uma avaliação da simetria utilizando sensores inerciais ou marcadores que são gravados por câmeras de vídeo. E aí, quando a gente faz a avaliação do andar com esses marcadores, é possível reconstruir o movimento do participante utilizando tecnologias de imagem. E com essas tecnologias a gente consegue quantificar exatamente por quantos centímetros o participante se desloca com cada pé, quanto tempo leva o deslocamento com cada pé, dentre outras características cinemáticas do andar que vão indicar para nós essas diferenças de desempenho. Essas avaliações são de grande importância para ter parâmetros para o tratamento. Por exemplo, em episódios anteriores trouxeram o termo do freezing, né? Que é o congelamento dos pés. Questão de tratamento, você acha que essas avaliações, essas quantificações, elas realmente são válidas ao tratamento? E se sim, qual seria o mais indicado para amenizar essa característica? O exercício físico hoje é a melhor estratégia para poder promover a redução das diferenças de desempenho entre os lados do corpo. Especificamente, no caso da simetria do andar, a gente tem verificado que alguns estudos comprovaram que caminhar com 2 esteiras é uma estratégia muito valiosa para reduzir a simetria. Essa é uma estratégia em que o participante vai colocar um dos pés em uma esteira e o outro pé na outra esteira, lado a lado. E a gente consegue regular as velocidades das esteiras com velocidades diferentes. Então a gente pode colocar o lado mais afetado com uma velocidade maior e o lado menos afetado com uma velocidade menor. E assim a gente estimula através do mecanismo da esteira com que a perna mais afetada desenvolva uma intensidade maior de movimento e assim a gente consegue estimular no cérebro do indivíduo um processo de promoção, de redução da neurotoxicidade causada pela doença do Parkinson, que vai reduzir essas diferenças de desempenho. Além da estratégia da esteira dupla, a gente também tem verificado com estudos recentes que treinar apenas um lado do corpo com respeito a exercícios resistidos, ou seja, o equivalente à musculação, pode ser uma estratégia válida também para reduzir a diferença de desempenho. Então seria, por exemplo, um treino de musculação só de um lado do corpo, em comparação com o treinamento com os 2 lados do corpo simultaneamente. Mas esses estudos ainda estão em fase de análise e potencialmente vão trazer resultados bem relevantes no futuro para as melhoras no processo de reabilitação da doença de Parkinson.
Muito importante, né? Muito legal essa questão de você adaptar melhor um lado, esforçar mais o lado para equilibrar com o outro, né? A explicação do termo assimetria foi muito bem clara para nós, mas na fisiopatologia desse fenômeno é extremamente complexa e importante. Anteriormente, o pós-doutorando Carlos Calva nos trouxe o conhecimento sobre como a doença de Parkinson afeta o organismo de maneira geral pela ausência da dopamina. Carlos, fala um pouco mais pra gente como que a assimetria ela reflete nessa questão da dopamina. Você poderia explicar um pouco mais pra gente? Realmente, a dopamina ela é de extrema importância para o funcionamento neural do nosso organismo. Então, ela está relacionada tanto aos sintomas motores, como também a alguns sintomas não motores que a doença de Parkinson apresenta. Basicamente, a gente tem duas teorias relacionadas à assimetria da dopamina no sistema nervoso. A primeira dela nos fala que nós já nascemos com a produção de dopamina assimétrica em certas partes do nosso cérebro, e a outra é que em certo momento da vida a gente começa a ter assimetrias relacionadas à produção de dopamina. E essas assimetrias elas refletem nos sintomas motores da doença de Parkinson. Então, no início da doença a gente tem uma assimetria muito acentuada, tanto é que faz parte do diagnóstico da doença essa determinação da assimetria. Ah, sim. Então essa ausência da dopamina ela é muito impactante. Sabendo, né, que a doença pode se agravar, como que a assimetria ela é afetada ao longo do tempo? Quando a gente percebe a assimetria nas pessoas com doença de Parkinson, no início da doença ela é muito marcante. Assim que ocorre o diagnóstico, normalmente um dos lados é mais afetado do que o outro, elevando assim muitos índices de assimetria. Mas com o decorrer da doença, né, a progressão dessa neurodegeneração, ela faz com que os dois lados comecem a ficar deteriorados e assim a assimetria acaba diminuindo, o que não é, nesse contexto, uma coisa tão positiva. Entendido. Muito obrigado, Carlos, por esclarecer, né, para a gente esses questionamentos. Com o treinamento físico e medicamentos, né, os sintomas causados pela doença de Parkinson ele pode ser amenizado dentro dessas características. Então, muito importante a sua fala aqui para a gente. Agora que nos foi explicado sobre o conceito de assimetria na doença de Parkinson e a fisiopatologia por trás desse fenômeno, o professor Dr. Fábio Augusto Barbieri, que coordena e enriquece o Movilab com sabedoria, irá nos falar um pouquinho sobre o grande projeto que fornece diversos estudos sobre a questão da assimetria sobre essa patologia que é a doença de Parkinson. Professor, você poderia nos contar um pouco sobre o projeto e o que motivou a explorar essa característica tão importante na doença de Parkinson? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o projeto PIA, né? É um sonho, né, de estudo que a gente tinha há alguns anos, né? Então, esse projeto intitulado Desvendando a Assimetria do Andar em Pacientes com Doença de Parkinson, dos mecanismos neurais e motores à reabilitação, né? A SYNGATE Parkinson Study. Como o próprio título diz, a gente está querendo entender primeiro o mecanismo da assimetria, né, na doença de Parkinson, principalmente na locomoção, e como que a gente pode reabilitar esse movimento assimétrico da locomoção de pessoas com doença de Parkinson. Para vocês terem uma ideia dessa questão da assimetria, né, imagina que vocês têm um carro que do lado esquerdo as rodas são a metade do que do lado direito. Né? Essa é a sensação que a pessoa com Parkinson tem quando ela se locomove, porque ela tem um lado que é mais afetado pela doença e que ela apresenta um comprimento do passo menor, uma velocidade do passo menor, a duração do passo também menor. Então, isso faz com que ela tenha uns déficits na locomoção dela. Então, a gente começando a entender primeiro os mecanismos, a gente consegue começar a pensar em propostas para reabilitar essa marcha. Então, o primeiro estudo que está envolvido nesse projeto é uma revisão sistemática com meta-análise, né, que está incluída numa tese de doutorado da aluna Aline, na qual a gente está tentando verificar realmente quais parâmetros da marcha são assimétricos na pessoa com doença de Parkinson. Tá? Então, determinado isso, a gente vai para estudos experimentais.
né, que é o segundo estudo desse projeto, que é o estudo do Leonardo, que está envolvido no mestrado dele. Nesse estudo especificamente, a gente está olhando para o funcionamento do encéfalo, né, do cérebro da pessoa, né, através de ressonância magnética, olhando para algumas estruturas, como essas estruturas funcionam, né, e a assimetria dessas estruturas também, né, como o Dr. Carlos acabou de falar, né, então tem uma assimetria também neural, e como essa assimetria se relaciona com a assimetria da marcha. Então a gente começa a ver mecanismo, o que muda no cérebro que afeta a marcha, né? Além de outros componentes funcionais, por exemplo, força, equilíbrio, né? Tudo pode estar envolvido com esse efeito na marcha. Determinado isso nesses dois estudos, a gente vai para a parte de reabilitação, né? Então nós temos dois estudos agudos, de efeito agudos, né? que o doutorando Jonathan está desenvolvendo. Um que especificamente ele está estudando como diferentes modalidades, né, de exercício, né? Então, quando eu falo modalidade, quando eu aplico exercício só de um lado do corpo ou só do outro lado do corpo. Então, como esses tipos de exercício, eles podem melhorar a locomoção ou reduzir a assimetria na locomoção de pessoas com doença de Parkinson. No segundo estudo agudo, o Jonathan vai estudar a questão da hipóxia, né, na assimetria da locomoção da pessoa com doença de Parkinson. A hipóxia, o que é a hipóxia? Hipóxia é reduzir a quantidade de oxigênio que a pessoa inspira, combinado com o melhor exercício que ele encontrou no primeiro estudo. Então a gente fez dois estudos agudos, óbvio, né, a gente não espera que um efeito agudo resolva a vida, né, a reabilitação da assimetria da marcha em pessoas com doença de Parkinson. Então nós temos um estudo longitudinal no qual o Jonathan vai aplicar a melhor intervenção dessa combinação por alguns meses e ver como que o paciente reduz ou modifica essa assimetria da marcha. Então a gente espera, né, voltando para o exemplo do carro, que a roda não seja diferente mais, que ou pelo menos reduza essa diferença e a pessoa consiga ter uma locomoção sem grandes déficits, sem grandes prejuízos, né, e que a gente possa melhorar a qualidade de vida, a autonomia, a independência da pessoa com doença de Parkinson. Nesses projetos, acho que também é legal comentar, né, as parcerias que nós temos com a doutora Mariane Nussi, do Einstein, do Hospital Einstein, no qual ela tem nos auxiliado na análise das imagens da ressonância para tentar avançar no conhecimento sobre a simetria na locomoção de pessoas com doença de Parkinson. Professor, você nos trouxe a parceria com alguns hospitais e já está sendo elaborado algum projeto em andamento para a clínica? É uma boa questão essa, Giovana, a gente tentar trazer para a prática, né, para aplicação clínica. Ainda não começamos a desenvolver, a gente faz alguns testes no Ativa Parkinson, que é o projeto de extensão que nós temos na Unesp, mas ainda a gente não tem um corpo de conhecimento forte o suficiente para definir a melhor aplicação para reduzir a assimetria. Acredito que com a finalização desse projeto a gente vai conseguir ter um corpo de conhecimento mais consistente e aí tentar parcerias para desenvolver intervenções em diferentes locais, né, que a pessoa com Parkinson frequenta ou tenta se reabilitar. Com certeza, esse estudo podemos crer que vai ser uma referência para a aplicação médica nesse tratamento. E o mais interessante também desse projeto que o professor falou, ele conseguiu falar de uma forma usual, né, uma forma não tão formal, que é um assunto muito complicado, e até isso que a gente busca no nosso podcast, tratar esse assunto da doença de Parkinson de uma maneira menos formal, mais intuitiva, para os nossos ouvintes conseguirem ter esse conhecimento através de um bate-papo. Então, muito interessante a sua fala, professor. E além disso, a gente pode ver que não é uma pessoa que vai atrás desse estudo, e sim uma equipe, né? Você falou o Jonathan, o professor Carlos Calva, até mesmo o senhor, vai trabalhando num conjunto, né? Como um trabalho multiprofissional, para achar melhoras, né, para os pacientes e também, como você falou, melhorar a qualidade de vida e também umas pesquisas futuras, né? Como a Giovana acabou de falar, do hospital. Tá bom? Muito obrigado, professor, pela sua fala. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos a todos vocês, ouvintes, por nos acompanhar e fazer parte da nossa comunidade desde o início. Se você deseja saber mais sobre o desenvolvimento do projeto,
contate-nos pelo e-mail do movilab@unesp.br ou o telefone DDD 14 3103 9438. Fiquem ligados para o próximo episódio, o qual continuaremos a explorar as pesquisas vinculadas a este projeto.